Muito boa tarde. Vamos iniciar as nossas atividades de hoje. Antes de mais nada, queria agradecer a presença da professora Maria, professora Érica, e a oportunidade que elas nos dão de compartilhar o seu conhecimento nesse assunto que tem uma importância muito grande na sociedade, para nós, como acadêmicos, como professores e como educadores dos nossos alunos. O nosso objetivo em promover este encontro, além desse encontro fazer parte do projeto ProADM, que a professora Janete encabeça, ele tem como meta proporcionar aos nossos professores um nível de entendimento do assunto sustentabilidade adequado para as nossas necessidades. Nós não pretendemos, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de lado, deixar de tratar desse assunto junto aos nossos alunos. Por quê? Não é simplesmente por ser um assunto da moda, mas porque há uma necessidade de prepararmos os nossos alunos para a realidade que eles vão encontrar nas empresas em que eles vão trabalhar, nas empresas em que eles já estão estudando. O assunto sustentabilidade ele não pode ser visto pelos nossos alunos de uma maneira poética, romântica. Nós temos que cuidar do ambiente, do nosso cuidar da preservação do nosso planeta, apenas isso. É claro que isto tem que fazer parte dos objetivos de todos nós como cidadãos, mas para os nossos alunos que vão trabalhar em empresas, eles precisam ter uma noção mais pragmática do assunto. Eles não podem ignorar que as empresas, além de se preocupar com isso tudo, elas têm que não pode deixar de observar o aspecto do acionista. Por isso, aquela ideia do triple bottom line, a gente tem que transmitir para os nossos alunos dessa maneira. Eles têm que ter essa noção. Então, nós precisamos discutir entre nós, esse é o objetivo, então, de reunirmos os professores que têm algum tipo de ligação direta ou indireta com o assunto nas suas disciplinas, para que a gente tire daqui uma diretriz comum, uma linha de ação, uma maneira de enxergar o problema que seja coerente, que seja consistente e todos falem mais ou menos a mesma língua. O assunto é polêmico, não existe ainda pelo menos em tudo que a gente estudou, não é possível a gente dizer que existe um consenso em torno do assunto, mas nós precisamos tirar alguma diretriz que os alunos sintam para onde nós queremos dirigi-los, qual é a filosofia que nós temos em relação ao assunto. Então, é por isso que a gente começou já há algum tempo a lidar com os professores. Fizemos várias consultas no semestre passado e agora estamos nesta fase tentando focalizar mais, afunilar mais o tratamento que a gente deve dar ao assunto. Os professores que estão aqui são professores que foram chamados exatamente porque têm alguma relação com o assunto e que depois, é claro, isso pode ser divulgado com mais amplitude para a comunidade de professores de uma maneira mais ampla. Mas primeiro vamos tratar entre vocês, entre nós que estão mais diretamente ligados com o assunto. E a partir daí a gente pode então espalhar os conhecimentos que a gente tiver reunido nesta fase inicial. Então, é com esse objetivo que a gente pretende conduzir este seminário. Se é que a gente pode chamar de seminário, o nome a gente não chegou a um consenso, seria propriamente um seminário, um workshop, mas enfim, uma tarde aqui em que nós vamos trabalhar com este assunto. Nós temos uma programação
dividida em duas metades. Na primeira parte, o professor Rodrigo Prando, junto com as professoras, vai fazer uma dinâmica e, terminando essa dinâmica, mais uma exposição da professora Érica, acho que é ela que vai fazer primeiro, né? A primeira parte, pelo que eu entendi. E depois temos um intervalo e, na segunda parte, de novo, a professora Érica vai mostrar mais detalhes da experiência delas, das professoras, como elas já expuseram a nós numa reunião com poucas pessoas, a experiência na Getúlio Vargas. E na última parte da tarde a gente vai tentar obter um certo consenso do que a gente discutir aqui. E consenso que vamos tentar registrar e transformar nisso num, como é que se chamou, Prando? Um protocolo de intenções, né? Mas é um documento que a gente possa ter como base de um apoio para, a partir daí, então, desenvolver ou construir alguma coisa visando uniformizar o conceito, uniformizar o tratamento na medida do possível. Claro que não podemos esquecer que as peculiaridades das disciplinas e dos vieses dos professores precisam ser respeitados, mas precisamos ter um norte comum, uma diretriz comum, para que os alunos sintam de nós uma certa coerência mínima. Então é isto. Prando, agora deixo que você inicie a sua parte. Eu queria só reforçar, agradecer primeiro aos meus colegas PRLs que fizeram o convite aos professores e aos professores que vieram para essa tarde chuvosa. Quase não chove em São Paulo, enfim, né? Mas para agradecer a presença de todos vocês. O Lex já adiantou um pouquinho a minha parte, que seria a explanação sucinta da agenda do dia. Então nós teremos nessa primeira parte uma dinâmica de integração a fim de levantamento de alguns conhecimentos prévios de vocês. Professora Érica e professora Maria e também o Li, que está aqui auxiliando, né? São da GV, trabalharão com vocês. Depois a professora Érica fará uma exposição conceitual, a fim não de chegar ao consenso mesmo do conceito de sustentabilidade, mas mostrar quais são as dimensões mais contemporâneas que são abordadas, né? Aí, vamos parar um pouquinho, haverá a apresentação prática, enfim, ela vai mostrar o que é feito na GV, para que a gente possa se inteirar e depois vamos discutir o que nós podemos fazer aqui também de experiência e tudo mais. Teremos o intervalinho do coffee e aí sim, depois nós ficaremos nós aqui trabalhando as especificidades das disciplinas e aí sim por linha de formação, né, para ver de que maneira que o conteúdo de sustentabilidade pode entrar efetivamente na disciplina ou de maneira tangencial, de forma que possa ser utilizado casos de estudos, pesquisas e tudo mais, né? Então, só para agradecer, sem muita delonga, eu vou passar imediatamente a fala para a professora Érica, a quem o professor Lex já agradeceu, eu reforço o agradecimento, e a vocês também, principalmente, por estarem aqui nessa quinta-feira, tá? Muito obrigado por vocês. Professora, por favor. Bom, boa tarde. É uma honra estar aqui. E é um sonho também nosso estar aqui, porque sustentabilidade passa por um alinhamento, né? Passa por uma junção, por uma união de forças. Sem isso, eu estou falando baixo, tá bom para escutar? Tá. Sem isso, é muito difícil chegar em algum lugar. Desenvolvimento sustentável, que é um tema que nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui, não é um tema da minha área, né? Quem viria seria o professor André Carvalho, mas ele está no momento de finalização de tese, não pôde comparecer. Então, nós vamos conduzir essa dinâmica e nós vamos fechar essa dinâmica de uma forma como nós costumamos conduzir dentro de uma disciplina que é a formação integrada para a sustentabilidade, que tem uma proposta bastante inovadora dentro da GV. Ela tem uma metodologia, acho que nós vamos poder conhecer um pouquinho maiores detalhes depois dessa dinâmica, mas é muito interessante passar pelo processo de construção, que é essa construção coletiva de conhecimento, né? E é isso que os alunos passam, é isso que eles vivenciam. Então, é uma proposta interessante que eu gostaria de fazer para vocês. Eu sou muito informal e eu acho que sustentabilidade passa por uma questão informal, né, onde você não tem uma hierarquia. A hierarquia, na realidade, ela está muito mais baseada numa questão
de experiência, né, e de conhecimento do que numa questão de poder. E é muito mais gostoso a gente conversar sem a formalidade, né? Bom, para começar, eu gostaria de... Eu e a Maria, né, conversamos um pouco sobre como conduzir essa dinâmica. E uma das coisas que é muito caro para nós é a questão da emergência do sujeito, né? É a questão de eu estar presente em tudo aquilo que eu penso e que eu faço, né? No meu sonho de mundo. E eu acabei escrevendo alguma coisa que eu gostaria de ler para vocês. E gostaria que vocês estivessem à vontade, quem quiser um momento mais assim de descontração, quem quiser fechar o olho para ficar mais introspectivo, quem quiser se sinta à vontade, ok? Bom, mas a ideia dessa dinâmica, em primeiro lugar, é que a gente se dispa, né, dessa veste acadêmica, né? Aqui nós estamos como sujeitos, como cidadãos desse mundo, que habita esse mundo, ok? E eu gostaria que a gente pensasse um pouco no mundo, nesse mundo que a gente gostaria de habitar, né? Nessa porta aberta de casa que eu gostaria de deixar sempre aberta, na sensação de bem-estar ao respirar um ar puro, na tranquilidade de sair de casa e andar por ruas arborizadas, encantadoras, e passar por uma marginal e olhar para um rio que é um espelho do céu. Entrar no meu ambiente de trabalho e me sentir em casa, à vontade, valorizada pelo grau de autenticidade que eu tenho, onde as pessoas se posicionam de forma a se fazer entender e não para convencer o outro. E certo de que isso é que vai gerar um terceiro caminho, que não é o meu, que não é o seu, mas que é um terceiro, novo e melhor. E é com esse espírito que eu gostaria que nós entrássemos nessa dinâmica. Eu gostaria de pedir para vocês se dividirem em 3 grupos, né? O mais diverso possível, que não estivessem com professores da mesma área temática. Bem misturado. Tá? Bem misturado. Legal, okay? Os professores aqui, pegar assim, ó, o João, o Petrônio e a Thaís, fica assim, dividido, porque são 6 que eu sociologia e de todos, tá? Então, para se colocar, para conseguir relatar, eu vou pedir para que o Li, né, fale um pouco, passe um pouco da dinâmica, né? Fale sobre como será essa dinâmica. Uhum. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Li, eu trabalho junto com a Érica e com a Maria. Quem aqui já ouviu falar no Work Café? Alguém já ouviu falar? Então tá. O Work Café é uma metodologia de diálogo e facilitação de conversas que foi desenvolvida por 2 pessoas. Eles aqui, o Wilton e a Juanita Brown. E o Work Café ele partiu de uma observação de que muitas vezes, em ambientes formais, principalmente em reuniões, as conversas mais significativas não emergem. E aí as reuniões ficam travadas, né? Acho que muitos aqui de nós já participamos de reuniões que você fica vendo 2 horas, 3 horas e não sai nada. Né? E aí você sai da reunião, vai tomar um cafezinho, ou então vai tomar uma cervejinha, ou então no corredor, ou então naquela ida ao banheiro, vem uma coisa que você fala, puxa, é isso, sabe? Como é que a gente ficou travado tanto tempo nisso? Então veio dessa observação de que conversas significativas, elas necessitam de ambientes mais informais, onde as pessoas estão mais presentes. E tem alguns guidelines, algumas diretrizes que o Work Café coloca. Eu vou trazer aqui, a gente pode passar rapidinho, só para vocês terem uma ideia mais legal do que o Work Café. Então eles falam muito de slowdown, né? Então dar uma desacelerada mesmo, sabe? De não ter pressa para chegar a grandes conclusões, sabe? Dar uma acalmada, suspender alguns julgamentos, né? Suspender algumas ideias que nos vêm rapidamente à mente. Que isso é muito download, né? Que a gente fica sempre buscando ferramentas antigas para problemas novos, que às vezes não funcionam. Linking Connect Ideas, né? Então, por meio da conversa, tenta observar o seu grupo, tenta observar a sua fala, acho que isso é muito importante, e tenta escutar mais, né, as pessoas.
E a partir daí você vai tentando conectar as ideias, ver o que sai disso, ver se tem um padrão dessas conversas. Listen to understand, né? Então é muito importante a escuta, né? A gente adora falar, mas escutar também é muito importante, é muito bom. Ter um foco, né? Focus on what matters, né? Então a gente vai colocar aqui algumas perguntas norteadoras. Então tenta, claro que por vezes a gente, né, acaba dando aquela viajada e busca referências muito distantes, mas vamos tentar manter o foco, né, no que a questão está pedindo. Speak with your mind and heart, né? Então isso é muito legal, né? De falar com intenção, sabe? Não fala só para querer aparecer, falar que, sei lá, mas eu fiz isso, então eu conheço fulaninho que sabe isso. Não, fala com intenção mesmo, fala para contribuir com o seu grupo, né? Para dar um presente para aquela discussão. Contribua com o seu pensamento, né? Traga as suas ideias, enfim. Facilite você e os próximos, né? Então você está vendo que tem uma pessoa que está querendo falar, que pode contribuir muito com aquela questão que está sendo discutida, dá espaço para ela, chama ela para conversar também. Play, draw or doodle, né? Isso é muito legal, né? A gente vai distribuir umas tarjetas para vocês, lápis e canetinha, etc. E vocês podem, ao mesmo tempo que você está pensando, discutindo, ficar, né, brincando, não brincando, mas enfim, desenhando, que tem toda uma questão, né, por trás disso, cognitivo inclusive. E acima de tudo, tem que se divertir, né? Aqui acho que é um espaço informal, a gente não está querendo resolver nenhum grande problema, a gente está, mas enfim, né? Vamos tentar de uma forma mais leve, porque senão a gente realmente vai ficar travado. E tá, como que vai funcionar, né, o World Café? Basicamente, a gente faz 3 rodadas, hoje a gente vai fazer 3, tem tempo para isso? A gente faz mais curta, a primeira mais longa e as outras mais curtas. Tá bom. Então, a primeira rodada vai ter uma pergunta, cada rodada tem uma pergunta, na verdade, e eu gostaria de pedir para que cada mesa, né, cada grupo, tenha um anfitrião. Tá? Então vocês se organizem aí e cheguem a um anfitrião, então ele voluntariamente já se candidata. Esse anfitrião ele vai ser responsável por fazer a colheita do grupo, né? Para coletar o que está emergindo, quais são as grandes ideias, o que foi compartilhado, o que é um padrão, né? E vai ser responsável por essa mesa. Depois a gente vai fazer uma coisa que eles chamam de fertilização cruzada. Tem algum biólogo aqui na sala? Como funciona a fertilização cruzada? O anfitrião fica. Então ele fica na sua mesa e as outras pessoas elas vão se distribuir nas outras 3 mesas, né? A gente está com 4 grupos agora, né? Então tente não ficar agrupado com as mesmas pessoas da primeira discussão, tá? E aí nessa fertilização muita coisa vai acontecer, porque você vai levar essa discussão para a mesa 2, a mesa 2 vai levar para 3, a 3 vai levar para 4, e com isso a gente vai cruzando as ideias, né? Conectando as ideias. E, bom, a gente vai fazendo e entendendo, que acho que é a forma mais fácil. Tá? Bom, a primeira pergunta... Já teve recebeu todo mundo. A nossa pergunta, o tamanho crescimento sustentável é um oxímetro? Muito recentemente, até muito recentemente, eu não sabia o que é oxímetro. Oxímetro são palavras tradutóricas. Paradoxais, isso é um oxímetro, ok? E eu somo a isso, se crescimento sustentável é um oxímero, por quê? Se ele for um oxímero, por quê? Ok? Se ele não for também. Se ele... sim. E se ele for... Isso. E se for... E se ele for... Como ele pode deixar de ser? Tá bom? Só para dar uma calorada nas discussões, né, uma provocada, a gente vai passar um vídeo rapidinho de 1 minuto, aí acho que ele se traduz muito claramente sobre esse oxímoro que a gente está falando, né? Pode ser onde apaga. Lá ali no cantinho. Quer acabar? Isso.
If it didn't stop when children, as animals do, and continue to die on its first birthday, we would be staring at another big time hamster. This hamster could eat all of the corn produced annually worldwide in a single day and still be hungry. There is a reason why, in nature, things grow in size only to a certain point. So why do most economists and politicians think that the economy can grow forever and ever and ever? Vocês entenderam a mensagem? Eles falam que o hamster no primeiro, não sei se é o primeiro ano de vida dele, mas acho que é o primeiro mês de vida dele, ele dobra a cada dia, assim, é um absurdo, ele cresce muito rapidamente. E se ele permanecesse com essa taxa de crescimento por um ano, ele ficaria daquele tamanho, né, tipo um Godzilla. Ele comeria a produção de milho anual do mundo em um dia. E mesmo assim teria fome. E aí a reflexão que eles trazem é justamente isso, né, de, beleza, por que os políticos e a economia persistem, né, movimentando e direcionando nossa vida por meio do crescimento, né? Por que nós nos orientamos pelo PIB? Só crescimento de PIB. Olha lá. Vamos começar? Então, você finalizou. Cada grupo tem que ter um relator que fica, ele é um host do grupo. Na hora que nós formos rodar, essa pessoa permanece e ela vai contar para as pessoas que vierem depois o que o grupo, quais foram as conclusões do grupo que estava anteriormente, tá bom? Não, mas do mesmo jeito, envolve construção de bens materiais, de bens, riqueza material. Aumento de riqueza. Tá. Não, tá bom, mas eu ainda acho que não totaliza como é. Nós vamos passar para um outro momento da nossa atividade, que é o seguinte: o relator vai falar do seu lugar de uma forma bem clara, as conclusões que chegou o seu grupo e com a interlocução de todas as pessoas que passaram por aí. E a Érica vai estar digitando essas conclusões. Então, nós pediríamos que todas as outras pessoas nos ajudassem, principalmente ajudassem a Érica, na precisão da fala, do registro do que vocês estarão depositando. Porque, na verdade, isso daí é um produto de vocês e que poderá servir de base para as conclusões que vocês vão ter que elaborar no fim do dia. E é importante que a gente parta daquilo que é genuíno
e produto da interlocução de vocês, que certamente será muito rico. Então, vamos tentar fazer essa terceira fase uma certa concentração para que vocês possam receber um produto bom daquilo que vocês mesmos produziram. Né? Nós estamos muito preocupados que essa digitação que ela vai fazer aqui ao longo seja realmente representativa das conclusões da conversa de vocês, desse World Café que vocês tiveram, tá bem? Então, vamos lá? Quem que é o primeiro relator? E sintam-se à vontade para fazer as correções e ajustes na hora da digitação, tá bom? Bom, gente, isso daqui 3 rodadas, né, que nós fizemos. Por favor, que todos contribuam para a conclusão dos que passaram aqui no nosso grupo. O discurso sempre girou em torno de coisas semelhantes, com palavras, colocações distintas, mas sempre com algumas preocupações. Então, sintetizamos assim, que essas duas baseadas na questão que foi colocada. Crescimento sustentável é um oxímoro, sim ou não? Então, o crescimento sustentável de forma descontextualizada não é um oxímoro. Focamos nas palavras, o que é crescimento, o que é sustentável. Agora, esse termo, crescimento sustentável contextualizado no pensamento atual, ele é um oxímoro, é um paradoxo. Por quê? O crescimento como se dá hoje é paradoxal à sustentabilidade, uma vez que o foco está centrado nos aspectos econômicos. No entanto, o crescimento, enquanto uma busca de equilíbrio, enquanto crescimento de equilíbrio entre os diversos sistemas, isto é sustentável e não se torna um oxímoro. Está claro? Tá. Outras discussões que aí passam na forma do como, né, foram levantadas de o pensamento individualista, coletivista, que tem que ser revisto para que isso seja possível, esse equilíbrio. Foi por aí. Coletivista. Não sei se eu fui muito rápido, Érica. Deu para algumas coisas. Algum membro do grupo quer acrescentar alguma coisa? Ou os outros que passaram por aqui? Eu fiz uma separação entre crescimento e desenvolvimento. E na sua fala, eu dividi essa fala em 2 momentos. Está correto aqui, está escrito aqui? Ele está bem colocado? Faz sentido isso? Não faz sentido? Aqui houve a seguinte discussão, que o crescimento sustentável torna-se um desenvolvimento. Agora, crescimento e desenvolvimento, nós não focamos muito nessa discussão de desenvolvimento. Algumas vezes o termo surgiu instintivamente, né, mas nós focamos em crescimento e sustentável, em sustentabilidade. Então, a questão ali, se considerar que o crescimento sustentável é o desenvolvimento, então tudo bem. Crescimento de equilíbrio entre os diversos sistemas. Ou o crescimento do equilíbrio entre os diversos sistemas pode ser sustentável. Em outras palavras, eu poderia dizer que o desenvolvimento sustentável, ele tem uma harmonia entre esses diversos elementos que vocês citaram, esses diversos sistemas. O que eu posso entender de diversos sistemas? O que quer dizer diversos sistemas? Os sistemas que coexistem hoje, né? Então, o sistema econômico, o sistema ecológico, o sistema social, o sistema individual, tudo o que se interage nesse grande sistema em que vivemos, né, que são abertos, eles têm que estar em equilíbrio. Um equilíbrio, porque até, né, o meu irmão que é ecologista e trabalha com isso, ele fala, o equilíbrio, a natureza sempre busca o equilíbrio.
Rubens colocou, alguém maximiza de um lado, vai minimizar de outro. Mas esse equilíbrio se acomoda. Agora, de que forma? Deteriorando, minimizando. Então, o que a gente tem que crescer é o equilíbrio, para que não haja grandes desníveis de maximização econômica, minimização social. Maximização econômica, minimização de recursos, por exemplo. Então, o crescimento ele perdura ao longo do tempo se houver esse equilíbrio maior entre esses diversos sistemas. Senão ele não perdura, porque ainda na fala aí do de todos esses sistemas, quem morre primeiro num grande desequilíbrio é o homem. Todos os outros se acomodam. Animais, todos os outros eles se adaptam. O homem é o mais frágil. Pega aquele equilíbrio. Pega o equilíbrio, corrige assim. Os 3 grupos aqui no século, até de uma maneira assim uniforme, né? Concordaram que é um oxímoro. Eu vou aprender a falar essa palavra até o final. É um oxímoro dependendo muito de como você contextualiza a questão de crescimento, a questão de desenvolvimento, a questão dos valores, né, econômicos que nós vivemos, e como a gente define valor econômico, como a gente define consumo. Que a gente define como crescimento. Então, uma conclusão que se chegou aqui, que quando a gente fala em crescimento, em desenvolvimento, em consumo, na verdade o que a gente está passando hoje é com a mudança de paradigma sobre esses termos. Como se enxerga crescimento hoje? Como um consumo desenfreado e um aumento de produção constante, esse tipo de crescimento não existe mais espaço do jeito que é hoje. Do jeito que é definido hoje como crescimento e que foi definido basicamente, vamos chamar assim, da Revolução Industrial para cá. Né? O que se precisa pensar é numa outra forma de crescimento, porque simplesmente redistribuir, também que é uma outra discussão, que até o Kerr no primeiro grupo redesenhou isso aqui, pensar em redistribuir bens, isso não se chama crescimento. Não crescimento como a gente enxerga hoje, que é um aumento de produção para se vender mais e se consumir mais. Então é uma mudança da sistemática. Né? Você pode crescer, mas a forma de como a gente define crescer, como a gente pensa crescer, é que a gente está passando por um momento de redefinição. Pela linha de formação da minha Rubens, repete aqui. Hoje, como a gente se descansa Vamos tentar resumir esse pensamento ali junto. Colocamos o desenvolvimento, que eu acredito que vocês entenderam mais aí. Nós olhamos os dois, na verdade, de uma maneira então, em paralelo. Então, seria bom nós colocarmos aqui o entendimento dessa roda. Eu acho que o grande segredo em relação ao crescimento é a mudança de paradigma do que é crescimento. Redesenhar a ideia de crescimento. Porque crescer não é só simplesmente consumir e produzir. Redesenhar o que hoje a gente enxerga de crescimento. Por isso que você viu, até quando você passou aqui, nós comentamos, nós nem pensamos em crescimento baseado em speed, né? Nós pensamos muito nessa questão de consumo. O consumo desenfreado como sendo a alavanca de crescimento. Mas quando você redesenha, você fala em redesenhar essa ideia de crescimento, vocês já trouxeram alguma ideia nova que eu acho que nós poderíamos acrescentar aqui, não? De algumas variáveis que nós deveríamos estar incorporando nesse desenho de crescimento. Que
que é o deixar de pensar no crescimento como só simplesmente um processo de consumo constante. Nós não fizemos nada no lugar. Eles falam o quê? Fica bom assim? Exatamente. Mas aí faz sentido ter crescimento. Então, por isso que nós falamos que o que a gente chama hoje de crescimento, né, o que nós enxergamos que seria uma mudança de paradigma em cima dele. O redesenhar o crescimento seria o diminuir a questão do consumo. Melhorou. Não foi uma outra categoria. O crescimento que não esteja simplesmente baseado no consumo. É a vida. Eu estava em outra categoria. Eu sou professora. Isso agora. Funciona assim, né? Eu me ferrei, como é que eu vou explicar agora? Já estou apanhando. Posso eu? Vamos lá. Pronto. A gente teve doutorado filosófica até em alguns momentos, né? Revolução Armada, aquela coisa e tal, né? Política. Mas a discussão inicial nossa, lá da primeira rodada, que ficou mais evidente, é a questão que as referências de crescimento estão equivocadas. Né? E justamente considera apenas o crescimento financeiro, econômico, e desconsidera a questão dos prejuízos sociais ou prejuízos ambientais, não considerados como variáveis de crescimento também. Né? Por conta disso, discutimos também se a questão, o quanto o coletivo, o quanto as pessoas estão imbuídas de preservar o coletivo ou se voltam mais para o individualismo, e que, em sendo individualistas, a propensão maior é que as empresas também atuem de maneira mais individualista, portanto, preservando o crescimento próprio, né? Não sei se assim, convivência por aí. E uma discussão, uma coisa que ficou assim, bastante interessante, né? Fazemos escolhas sobre o que é a natureza. A Vera colocou numa das rodadas, né? A gente decide, eu quero preservar o micrograma dourado, mas se aparecer a barata na minha casa, eu mato. Eu decido o que é a natureza. Né? E, por consequência, o poder econômico decide quem fica vivo. Né? Então, na verdade, a gente fica vivo. Patrícia quer passar o biblioteca. A abundância tem um limite. A abundância tem um limite. Né? Na verdade, a abundância tem um limite. E aí a propensão maior é que em ambiente de abundância haja uma função que, no momento de ausência de recursos, que as pessoas se unam para construir novamente aquilo que tivesse sido destruído. Né? Não apostando por escassez. Ou as pessoas se unem, mas a nossa aposta é, na escassez as pessoas vão se unir. Mas eu não pagaria para apostar. Eu queria só trazer um ponto muito importante a partir da sua fala. A sua fala é muito importante. Por que a sua fala é muito importante? Trabalhar com a sustentabilidade implica necessariamente de uma mudança de lógica. Então, nós temos, no percurso, vamos dizer, se nós olhamos historicamente, nós temos várias dialéticas. E essas dialéticas serviram e servem até hoje para muitas coisas, mas não servem para todas as coisas. Seja, quer dizer, se a gente pensa uma dialética platônica ou aristotélica, ou se a gente pensa nos estoicos, ou se a gente pensa em Hegel, é uma forma de pensar que serve para algumas decisões sobre, inclusive, se nós estamos falando de desenvolvimento sustentável. Acontece que só essas lógicas não dão conta dessa realidade. Então, a grande dificuldade é a mudança de lógica, que foi falada e que implica também na questão que foi mencionada em alguns dos grupos aqui, a questão da atitude. Mas essa mudança de lógica é muito importante e é muito recente, já é oferecida para o ambiente, desde o começo do século XX, novas lógicas. Né? Ou até no fim do século XIX, novas lógicas já apareceram. Acontece que essas lógicas não foram incorporadas no imaginário das pessoas. Nem, por exemplo, se você pega uma lógica persiana, ela tem já uma saída que é diferente. Se você pega, por exemplo, a lógica do terceiro incluído, que dentro, vamos dizer, de uma visão transdisciplinar, seria a lógica para que tenha mais competência para responder
as questões da complexidade, e tem outras lógicas, na lógica paraconsistente, que se aproximam mais dessa lógica. Acontece que nós estamos confrontados com um problema que precisa de uma mudança de lógica, e essa mudança de lógica não está sendo trabalhada de nenhuma forma, nem nos ambientes acadêmicos, né, e nem nos ambientes empresariais, e é um esforço muito grande a ser feito nesse sentido. Então, aí você pisou num ponto absolutamente crucial. Sem a mudança de lógica, essa possibilidade que você deu, porque a possibilidade que você deu é uma possibilidade real, de um sim e de um não. Ou a gente se destrói, né, ou a gente vai morrer, né, ou morre, quer dizer, você tem, ou a gente vai se ajudar. Mas você mencionou muito claramente, até você fez esse sinal, existe uma terceira possibilidade. O que seria essa terceira possibilidade? Esse terceiro incluído, que é novo, que não é nem para optar por A ou por... Eu sobreviso, como foi dito em algum dos grupos aí, alguém que sugeriu, a gente mata metade da população do Equador para baixo e a vida fica boa. Né? Não, a proposta que ele falou foi do Equador para baixo. Quer dizer que essa foi uma proposta feita por um pensador. Né? Resolveria o problema da Terra. Tem 1000 soluções radicais, de A menos A. Quer dizer, soluções de sim ou de não. Mas agora nós estamos num momento que nem uma lógica de sim ou de não vai resolver, nem uma lógica de intersubjetividades também não vai resolver. É alguma coisa muito nova. Nós somos confrontados com essa realidade. Né? Porque, como é que você sustenta essa questão da lógica da intersubjetividade em desenvolveria? Pois é, porque... Você entendeu? A lógica da intersubjetividade é um passo nessa direção, mas ela não dá todas as soluções. Porque a lógica do Hegel trabalha com um passado já conhecido, ele trabalha com um dado já dado. E a nossa solução é tão inovadora que um dado já dado, uma síntese, não vai possibilitar a inovação necessária, a criatividade necessária para a gente poder chegar lá. Então, nós estamos assim com a faca no pescoço, porque exige uma simultaneidade, existe inovação, existe um momento novo, o que não invalida que em muitos momentos nós vamos poder, e só vai, mesmo usando essa lógica, que eu estou falando do terceiro incluído, aí vai existir vários momentos onde a lógica adequada para aquele momento seria qualquer uma dessas dialéticas que eu mencionei, ou outras lógicas que eu mencionei. Mas para resolver coisas pontuais, porque vai chegar uma hora que eu tenho que decidir. Eu vou comprar meu 50º sapato ou eu vou deixar de comprar esse meu 50º sapato. Então, nesse sentido, Aristóteles funciona super bem, graças a Deus que ele existe e que a gente ainda pode usá-lo. Mas vai chegar um momento em que essa lógica não vai resolver. Entendeu? Então, isso eu acho que é um percurso grande para quem vai trabalhar com sustentabilidade, é realmente começar a se beber um pouquinho nessas novas lógicas. Né? E eu vejo assim, uma vez que esses conceitos ficam claros e que esses instrumentos, eles estão disponíveis para a gente, temos mais articulação para poder resolver as coisas práticas, né? Porque isso não se trata só de abstração, mas a gente tem instrumentos mais adequados, quer dizer, eu não preciso abrir a lata de sardinha com o dente, eu tenho o abridor que me faça abrir a lata de sardinha. Né? Mas aí você vai comprar a arte sem você estar mexendo. Ótimo, melhor ainda. Então, e essas lógicas, se há uma das características, as pessoas que estão pensando essas lógicas, elas pensam absolutamente com essa abertura. Né, com essa abertura total, o sistema é aberto de criação, porque à medida que você acha um terceiro incluído, uma solução para aquele momento, automaticamente ele se desdobra numa relação A menos A, e ele vai poder gerar, a partir dessa tensão, uma nova relação nova e criativa, e isso se sucede sucessivamente. Né? Então aí nós temos a dinâmica da inovação e uma opção de poder decorrente disso. Por exemplo, nesse debate de crescimento e desenvolvimento,
Então, a questão que está posta não é nem a relação entre crescimento, desenvolvimento ou o conceito de cada um em si. É, na realidade, a gente não cair, vamos dizer assim, na lógica hegeliana da síntese, que ela elimina. Aí que está. É isso que é muito interessante, né? Porque Hegel é uma maravilha, né? Hegel é uma paixão. Nós não podemos eliminar o Hegel, quer dizer, é simplesmente achar para ele o lugar dele nesse mundo de hoje. Ele tem, a lógica hegeliana tem um lugar nobre para o momento de hoje. Mas nós precisamos saber qual que é esse momento e aonde que ela vai entrar, aonde que ela é adequada. É o mesmo sentido, né? E esse raciocínio vale para qualquer uma das lógicas, ou vale para quando, nesse caso específico, quando a gente fala de disciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade é importante para esse movimento aqui, importantíssimo. Não dá para tratar das questões de complexidade sem tratar de transpolaridade. Mas transpolaridade só não vai resolver, precisando de uma legitimidade de disciplinaridade, de interdisciplinaridade, mas com realmente um exercício competente de todas essas vertentes do saber. E eu acho que o desafio que se nos coloca, e eu pelo menos me sinto muito desafiada por isso, é conseguir achar naquela situação o que é adequado. Eu tenho que puxar um fio agora, o fio agora que vai poder impulsionar essa mutação é uma disciplina super bem dada, ou não, aqui essa situação só pode ser resolvida se eu tenho um olhar, uma metodologia transdisciplinar. Esse problema todo se coloca em questões metodológicas, né? Metodologia é super importante. Então, nesse sentido, né, quando eu falo sempre do ponto de vista da transpolaridade, porque essa é a minha função dentro dessa equipe a qual eu estou ligada. Dentro dessa metodologia transdisciplinar é muito clara, ela se apoia em 3 pilares. Complexidade, que todo mundo sabe e explora de várias formas, mas ela se apoia num outro pilar, que são níveis de realidade, e que isso foi tocado em alguns dos grupos aqui. A questão é a seguinte: o ser humano, ele é multidimensional. Ele é multidimensional, quer dizer, ele vive em diferentes dimensões de ser. Ele tem uma dimensão que ele precisa da comida, ele precisa, como foi tratado aqui, eu não posso tirar o desejo da pessoa que nem começou a poder ter um sapato, de deixar de ter um sapato, ou 2 ou 3, até matar essa vontade. Mas nós estamos trabalhando agora com esse grupo novo que nós começamos, que é exatamente sobre microfinanças e inclusão de pessoal de baixa renda. Então a gente está trabalhando com questão de pobreza assim direto, né? E a riqueza de tudo isso, quer dizer, existe um nível de realidade que é um nível macrofísico que precisa ser entendido, mas existe um nível de realidade que está nas questões emocionais, que foram mencionadas aqui, do desejo. Eu desejo, eu tenho necessidade, quer dizer, para ser trabalhado. Existe um nível que menciona, um nível de realidade que ultrapassa esses 2 níveis dessa necessidade macrofísica tão gritante que precisa ser saciada, e também essa necessidade tão forte que precisa das questões emocionais. Esse nível mais sutil, né, que nós podíamos chamar esse nível mítico, que é muito pouco trabalhado, esse nível simbólico, que absolutamente abandonado e é uma causa de um desequilíbrio total. Talvez a economia não tivesse partido para essa, vamos dizer assim, essa ganância que vocês definiram aqui, se tivesse existido na parte desses dirigentes um pouco de sensibilidade mítico-simbólica, para falar nesse nível, além mais de outro nível de realidade, vamos dizer, que a gente chama de espiritual. Então, do ponto de vista transdisciplinar, lidar com a complexidade, lidar com o desenvolvimento sustentável, é lidar com complexidade, com níveis de realidade e com lógica do terceiro incluído. Esses são os 3 pilares, vamos dizer, esses são os 3 pilares da metodologia transdisciplinar, né? E então são coisas que, e o grande desafio é a gente ser esse artista, né? E esse, sei lá, esse principiante ousado que vai tentar entrelaçar e achar um lugar adequado para todas essas vertentes. Quer dizer, é um desafio, ainda mais como educadores, né?
É um desafio assim, hercúleo mesmo, né? Mas idealistas somos todos, né? E eu acredito muito em utopia pragmática. Eu realmente acredito em utopia pragmática. Isso, é mesmo. Eu realmente acredito em utopia pragmática. E eu vejo que discussões como essa são nada mais do que ensaios dessa utopia pragmática, né? E dentro dessa visão de terceiro indivíduo existe uma parte forte dessa concepção, que é a seguinte: as coisas estão potencializadas ou as coisas estão atualizadas? E as coisas estão também, ao mesmo tempo, num momento de semi-atualização e de semi-potencialização, tudo junto ao mesmo tempo. E como que percebemos, então, e como que nos relacionamos com essas coisas que estão potencializadas? Essas soluções estão potencializadas. Mas agora, como vamos fazer essas tornar essas soluções que estão lá potencializadas, semi-potencializadas, semi-atualizadas, até que elas consigam chegar na concretude da nossa cotidianidade, né? É o desafio, eu acho, de todos nós, e a razão, eu acho, pela qual nós nos reunimos aqui, né? Bom, acho que falei demais, desculpa, eu peguei um tempão aí. Acho que nós temos 2 grupos. Bom, essa questão de crescimento e desenvolvimento foi inicialmente tratada pelo grupo a partir de uma ideia que o Petrone trouxe. Ele diz assim, se colocar uma semente no solo, ela não vai crescer. Crescimento significa que ela se tornaria como semente cada vez maior, mas ela não se desenvolveria numa árvore. Então, a ideia de desenvolvimento, ela implica a noção de limite e quando se atinge esse limite, uma transformação. A ideia de desenvolvimento implica a noção de limite e de transformação. Até porque essa árvore um dia morre. Né? E ela é substituída até por outro indivíduo igual ou e nesse grupo, acho que até muito influenciado pelas discussões da primeira rodada, eu tive muito em torno da questão do consumo e da necessidade de reestruturação de valores, mesmo que orientem uma nova postura do indivíduo, mas não do indivíduo isolado, né? Uma postura individual coletiva, uma postura conjunta, afinal de contas, seria crescer. A gente estaria muito associado com a ideia de que crescer é responder a um padrão, tendencialmente ele é econômico, porque ele implica numa substituição indefinida de bens, de ter coisas que não necessariamente que o ter antecede o ser, ou que traduz o ser. E aí também surgiu um questionamento que a Laura trouxe, né, que é se dá para ter certeza que o que se faz hoje ou que se fará em algum momento conduziria a uma sustentabilidade indefinida. Né? E houve um certo consenso disso, não. Isso é uma questão futurológica. Até porque essa sustentabilidade ela passa por um filtro tecnológico. Quais serão os desdobramentos tecnológicos que
considerado tudo praticamente possível de se conhecer com certeza e antecedência. Então, o que dá para fazer o que você tem na mão no momento. E isso passa pela retratamento de área de esgoto, vermelho, tudo mais. Isso não é definitivo. Amanhã pode chegar um padrão tecnológico inovador que exceda os limites conhecidos hoje. Vamos para o nosso coffeezinho, não é? Nós recebemos todos. Claro que era o coffee break. Isso é daquela máquina para falar para o professor. Vamos voltar a sessão um pouco. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Li, trabalho com a Érica, trabalho com a Maria. E alguém aqui conhece o World Café? Não? Tá bom, tudo bem. Bom, o World Café ele é uma metodologia de diálogo, né, de facilitação de conversas, que surgiu após uma observação de duas pessoas, que é a Juanita Brown e o Sr. Isaac, que eu esqueci o sobrenome dele. O World Café como funciona, né? Ele foi elaborado, desenvolvido a partir dessa observação de que, por vezes, os ambientes formais eles não permitem que algumas conversas significativas emerjam, né? Então, acho que todo mundo aqui já teve a experiência de participar de uma reunião de 2, 3 horas que não saía, realmente ficou travada. E o World Café ele surge a partir dessa observação de que, por vezes, as conversas no corredor, as conversas no cafezinho, né, no coffee break, as conversas numa cervejinha, no happy hour, ou então numa ida ao banheiro, assim, elas, por vezes, são mais significativas que 2 horas de reunião. Por quê? Porque justamente o World Café ele proporciona um ambiente informal de conversa, que a gente pode ser genuíno, a gente pode falar com mais intenção, falar o que realmente é importante. E então a gente vai fazer agora a metodologia, a gente vai experimentar essa metodologia e ver o que acontece, né? Como funciona? Vocês vão se dividir em grupos, né? Grupos de 7 pessoas, 6 pessoas, vamos ver quantas pessoas é possível fazer os grupos. Cada grupo vai ter um anfitrião que vai tentar facilitar essa conversa e fazer a colheita dessas discussões. E depois a gente faz a fertilização cruzada, que é o anfitrião fica e as mesas rodam, né? Então quem estava na mesa 1 vai para a mesa 2, quem estava na mesa 2 vai para 3 e assim por diante. E a primeira pergunta a gente vai colocar aqui no PowerPoint para vocês, e aí vai ser a pergunta norteadora, né? O World Café ele tem alguns guidelines, umas diretrizes, né, que vocês podem dar uma olhada aqui. Fala um pouco da gente dar uma desacelerada, né? Deixar as coisas virem, não querer chegar a conclusões muito rapidamente, de escutar, né? De escutar com atenção, de observar o grupo, de ver se existe algum padrão naquele grupo, algum padrão de conversação, algum padrão de pensamento, e falar com intenção. Acho que isso é muito importante também. Falar o que realmente é importante, o que é significativo para aquela hora. Tentar manter o foco na discussão, conectar ideias, compartilhar ideias, né? Então é um espírito muito colaborativo de construção conjunta. Bom, vamos lá então, que eu acho que fazendo a gente aprende melhor, e é isso.